Olá, boa noite. A partir de agora, para todo o estado, mais um Rondônia em Debate aqui pela Rede TV. E hoje nós vamos debater política com o prefeito de Rolim de Moura, César Cassol, do PP, que já foi deputado estadual e também prefeito em outra ocasião. Prefeito, boa noite, bem-vindo à Rede TV. Opa, boa noite a você, boa noite a todos da Rede TV. Cumprimentar a família Gurgs através do Assis Neto, jovem empresário aí da família Gurgs. Cumprimentar a todos vocês. E comigo aqui na bancada, Marcelo Freire, que também participa desse debate. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Solano, boa noite, prefeito, seja bem-vindo ao programa. Prefeito, vamos conversar sobre vários assuntos, mas vamos começar sobre o assunto do momento. Repercute que o senhor será candidato ao governo de Rondônia. Tem até o mês que vem, mês de abril, para decidir e abrir mão da prefeitura de Rolim de Moura. Essa pretensão existe, uma vez que o PP, que é o partido que o senhor está, é presidido pelo seu irmão, senador Ivo Cassol, e dos pretensos candidatos, seu nome ainda não foi citado. É o seguinte, eu saí a prefeito de Rolim de Moura para ser o prefeito de Rolim de Moura, que era meu sonho há muitos anos ser prefeito de Rolim de Moura e arrumar a cidade. E o Ivo voltar a ser governador de Rondônia, que é a vontade dele voltar a ser governador. E hoje a gente vê aí a vontade popular, ele se pudesse ser candidato, ele ganharia em primeiro turno, com a larga vantagem de voto. O que aconteceu? Ele tem problemas jurídicos, que ele não pode ser candidato, e com isso abriu-se um espaço aí no estado de Rondônia. Abriu-se um espaço e tem a possibilidade aí do deputado Maurão de Carvalho, que é do partido, tem interesse também, tem um deputado Carlos Magno, também tem a esposa do Ivo, a Ivone Cassol, uma senhora distinta, também pode ser, e tem o Neudi Carlos, deputado estadual, deputado Neudi. E eu estou com o meu nome à disposição do partido. Eu estou com o meu nome à disposição do partido e do senador Ivo. Se eu pudesse ser cabo eleitoral ou alguma outra candidatura que é para mim vir, estou à disposição. Porque eu não preparei o partido para mim ser candidato. Quem preparou o partido foi o Ivo e os demais membros do partido. Então, eu me preparei para ser o prefeito. Nós não esperávamos esse problema jurídico com o Ivo. Então, nessas questões, nós temos que ver o que é melhor para o partido e para o estado de Rondônia. Certo. O relacionamento, geralmente, entre titular e vice, ou é muito harmonioso ou muito desarmonioso. No caso do senhor com o seu vice, que é do PTB, né? Não, ele é do PSDB. Do PSDB. O senhor tem sido bastante cordial, inclusive até feito elogios, e ele participa da administração. Isso é um sinal de que o senhor já teria uma pretensão de deixar a prefeitura com ele? Não, porque o poder nós não podemos segurar nas mãos. Você segura nas mãos, escapa pelos dedos. O poder tem que ser aberto, transparente. Então eu chamei o vice-prefeito Luizão para ser o secretário de Fazenda e Planejamento. Já em campanha, porque os outros prefeitos que tiveram lá, os anteriores, teve o caso da Milene, que teve problema, a Milene Mota, nossa amiga, nossa deputada, foi prefeita, e ela teve problema com o vice. O prefeito antes de mim também teve problema com o vice. Então fizemos um compromisso com a sociedade em campanha que nós íamos caminharmos junto e que eu sozinho não dava conta de cuidar do município, de arrumar o município. Precisava ajuda do vice, dos 11 vereadores e de toda a sociedade. Porque pegamos o município com dívida com trabalhador, com funcionários, 8 milhões de reais com funcionários, mas paguei ano passado 4 milhões com fornecedores, tive que pagar 12 milhões de reais e aí tivemos que segurar o município e dar um equilíbrio econômico-financeiro. Com isso, fechamos o município ainda, além de pagar o trabalhador que tinha de haver, mais de 2 folhas de pagamento, que o Tião Serraia do PMDB ficou devendo, nós fechamos o ano com um superávit de caixa de 4 milhões de reais. Um estilo empresarial de governar, de administrar. O que é um estilo empresarial? Você tem que gastar menos do que arrecadar, tem que gastar menos, tem que arrecadar mais, dar um equilíbrio nas receitas do município, ou de uma empresa, ou de uma pessoa física, ou na casa do cidadão. O cidadão ganha 1.000, ele tem que se equilibrar com aqueles 1.000. Se ganha 10, se equilibrar com os 10. Então, fomos à população, pedir para recolher o IPTU, ISS, os impostos municipais, a sociedade arrecadou, a receita aumentou e a despesa abaixou. E com isso, teve um pedido, cortei até o salário do prefeito, do vice, meu mesmo, de alguns portariados, para dar esse equilíbrio financeiro.
porque a folha de pagamento estava em 60%. Tentaram maquiar, mas não pagaram. Então, com esse equilíbrio, junto com o vice e junto com a Câmara de Vereadores e a sociedade, o município está equilibrado economicamente. Bom, o vice é de muita confiança, que é ele que cuida do dinheiro da prefeitura. E os 11 vereadores, o senhor conseguiu também agrupar? Não, é diálogo, a gente senta, conversa, leva os projetos, o que é bom para a cidade, o que é melhor para o município. A Câmara tem sido coerente e tem votado as matérias, sim. Não tem oposição? Não, sempre existe alguma oposição, mas não é nada oposição assim radical. Aí eu converso com os 11 vereadores, eles conversam comigo, as emendas dos vereadores eu tenho atendido, naquilo que é de interesse público e social, tenho atendido, porque lá os vereadores também têm as emendas, eu tenho atendido todas as emendas dos vereadores. Então, o que ocorre? Com isso, tenho tido uma boa convivência, porque a Constituição Federal diz, os poderes são independentes, mas, porém, harmonam entre si. Então, tem que ter uma harmonia dos poderes, porque hoje, para você governar, na legislação que está aí, burocrática demais, e as dificuldades financeiras, e se não tiver harmonia dos poderes, aí que não vai mesmo. Pelo jeito, o senhor conseguiu harmonizar os poderes lá em Rolim de Moura. O teu irmão, o Ivo Cassol, quando foi governador, não teve a mesma sorte com o governo. O senhor acha que, se caso seja um governador de Rondônia, o senhor conseguiria fazer essa harmonia, a Assembleia? É necessário. O Ivo não teve harmonia no primeiro mandato, mas no segundo mandato ele já teve harmonia, que é necessário ter harmonia. Tem que ter harmonia. Porque eu já fui prefeito de Santa Luzia do Oeste, primeiro fui nomeado, antes de ser prefeito nomeado, fui chefe da Casa Civil no governo Ângelo Angelim, depois prefeito nomeado de Santa Luzia, prefeito eleito de Santa Luzia, aí fui deputado estadual por 2 mandatos, depois fui diretor-geral do Detran, aí fiquei 10 anos fora da política, porque a legislação não permitia eu, sendo irmão do governador, ser candidato. É uma falha na lei, que eu entendo que se eu exerci mandato, ele veio exercer depois, mas, infelizmente, eu não pude exercer mandato. Aí eu resolvi sair a prefeito de Rolim de Moura e entendo que tem que ter harmonia com toda a classe política. Lá eu cobro emendas, apoio de toda a bancada federal, bancada estadual, preciso do apoio do governo do estado e toda a sociedade, independente em qual palanque vai estar em próximas eleições. Mas os deveres políticos, cada um tem que cumprir a sua parte. Prefeito, o repasse do FPM, aí dos municípios, ele deu uma reduzida. Como é que ficou a situação de Rolim de Moura? Teve uma queda significativa aí nesse repasse? Teve essa redução porque a nossa presidente Dilma Rousseff, ela deu isenção do IPI, que eu estive em Brasília no encontro de prefeito, e falou que ela tinha que dar do PIS com fins do que é a receita do governo federal, e não dos municípios. Isso prejudicou o município? Mas é claro, deu em torno de 5 milhões de reais a menos. Isso prejudicou. Nós perdemos a receita federal, mas conseguimos recuperar na municipal. A primeira vaia da presidente Dilma foi com os prefeitos. O senhor estava no evento, o senhor aplaudiu ou vaiou? Não, eu não vaiei, que eu acho que não é justo, a autoridade tem que ser respeitada. Se a gente gosta de um político ou não gosta, eu entendo que tem que respeitar a autoridade da pessoa. Se for vereador, prefeito, deputado, senador, governador, tem que respeitar a autoridade da pessoa. Se você não gostar de alguém ou gostar, tem que respeitar. Eu, num dia anterior da presença da Dilma, eu usei a palavra e fiz essa crítica, que não era justo ela fazer política com o chapéu dos outros. Naquele momento, estava fazendo política com o chapéu dos municípios e dos estados. Porque o estado de Rondônia perdeu dinheiro também com essa isenção do IPI, dos automóveis. Eu entendo que automóvel tem que cobrar imposto maior, porque é supérfluo. Agora, se for aquele automóvel utilitário para você trabalhar, aí sim, tem que dar isenção total de imposto. Tudo que for para produzir, para trabalhar, uma máquina agrícola, um trator agrícola, uma máquina para se produzir riquezas, aí tem que dar benefícios fiscais. Agora, o supérfluo não, para lá. Há uma geladeira utilitária, então dá incentivo para uma geladeira que é utilitário, que é um bem de família, que é necessário. Agora, carro para passear, para aumentar os acidentes de trânsito, moto, aí não. Aí eu entendo que foi um erro da presidência. Então, eu falei o meu ponto de vista, os prefeitos, tinha mais de 3 mil prefeitos me aplaudiram, entenderam que eu tinha razão, porque os prefeitos corriam risco de responder processo de crime de responsabilidade fiscal. Eu estava lá também e falei isso, também corria risco, porque eu peguei uma folha de pagamento com 60%. O ex-prefeito tentou maquiar, mas não pagou. E se não fechar o ano, cai na lei da ficha limpa. Se gastar acima de 54%, o prefeito entra na ficha suja mesmo, não é ficha limpa, não é ficha suja mesmo. É lei de responsabilidade fiscal. Então conseguimos fechar com 52%,
e com superávit financeiro em caixa. Mas por quê? Porque eu tive que agir com rigor. Pra você ter uma ideia, 12 milhões de reais que eu paguei dívida do ex-prefeito Tião Serraia, do PMDB, o que aconteceu? Eu podia fazer 30 quilômetros de asfalto, 10 milhões eu fazia 30 quilômetros de asfalto. 30 quilômetros sem ficar devendo um centavo para banco e para ninguém. E também podia comprar R$1 milhão de medicamento, podia botar mais R$1 milhão na educação, enfim, podia melhorar mais o salário dos trabalhadores, mas o município estava indiscreto. E você, sem crédito, você comprou fiado, não pagou, o seu nome, seu CPF vai no SPC. O município vai para o Serasa, fica negativado, não consegue convênio, não consegue nada. Então, eu tive que dar credibilidade para o município. O município, uma empresa, uma pessoa física, ou Estado, ou a federação, tem que ter credibilidade. Sem crédito, não há investidor. Certo. Vamos para uma pergunta do Carlos Esperança, jornalista do Diário da Amazônia, que tem a ver com isso que estamos conversando. Prefeito César Cassol, alguns prefeitos emergentes são citados como prováveis candidatos ao governo. Caso do senhor, do prefeito Gesualdo Pires, em Ji-Paraná, do prefeito Alex Testoni, de Ouro Preto do Oeste, e do prefeito Zé Rover de Vilhena. Como é que está essa situação e como é que o senhor vê essas candidaturas e a sua própria possível candidatura ao governo? Bom, Carlos Esperança, eu dependo, conforme falei antes, do partido. Que o executivo do partido está com o Ivo, que é o presidente, com o Carlos Magno, com o deputado Maurão de Carvalho. São eles que têm o comando do partido no estado de Rondônia. Eu botei o meu nome à disposição para ser um cabo eleitoral, um centroavante, um atacante. Entendo que posso ir a alguma candidatura, como posso ser um parceiro do partido. Agora, os demais prefeitos também são bons nomes e podem também vir a ser candidatos. Eu entendo que democracia se faz com isso. Dar oportunidade às pessoas a ter a sua opinião e disputar, se assim os partidos entenderem. Prefeito, o senador Ivo Cassol, ele costuma dizer que cada um é dono do seu CPF. O senhor tem suas pretensões políticas e ele também tem, mas numa família política e também empresarial forte, como é o caso da família Cassol, a palavra do patriarca vale muito. O senhor Hereditário Cassol, como vê os projetos políticos dos filhos Ivo e César? E o que ele pensa para 2014? Não. O Ivo, se puder ser candidato hoje, é meu candidato a governador. É o nosso candidato a governador. Mas ele está com problemas jurídicos. Cabe-se recursos ainda. Mas a decisão do Supremo não foi publicada ainda. Então ele não pôde se defender. E foi justo quando ele foi prefeito de Rolim de Moura. E quem dera se eu fizesse a metade do que ele fez de prefeito de Rolim de Moura. Ele foi um grande prefeito, fez muito lá. E aí, o que ocorreu? Ele fez cartas convite. E tem muitas obras rápidas que você faz a carta convite e é uma licitação rápida. E a licitação tradicional é 90 dias, 120 dias, demora muito. Entendeu? Então o problema dele é só em cima disso. Mas as obras foram executadas, não teve superfaturamento, nada. Próprios ministros falaram isso. Agora, meu pai está insistente, querendo que eu saia candidato sim. Ele quer que eu saia candidato sim. Então, não depende somente de mim, mas depende daquilo que eu falei antes, do partido. Agora, o pai quer sim, de todo jeito, que o pai ele tem percorrido o estado inteiro de Rondônia e vê o clamor do povo que está pedindo um Cassol de volta. Mas, para mim, se o Ivo puder ser, é muito melhor. Eu preferia ficar na prefeitura. Prefeito, como tem sido o relacionamento do prefeito César Cassol com o governador Confúcio Moura e qual a avaliação que o senhor faz do governo Confúcio Moura? Não, eu com o Confúcio temos um bom diálogo, temos uma boa harmonia. É até melhor a gente sentar, conversar com o Confúcio do que com o Ivo. O Confúcio é muito diplomata, é uma pessoa diplomata mesmo, a gente tem que admitir, falar. Só que ele é muito diplomata demais, bonzinho demais. Às vezes ele determina uma coisa e os secretários não põem para andar. Aí uma secretaria de um partido, outra de outro, aí cria-se essas divergências. Então tem coisas que ele já falou em Rolim de Moura, em público, na frente das câmeras de televisão, e não foi posto em prática. Um exemplo, tem uma briga na justiça, lá da administração anterior, do ex-prefeito, que do partido dele, do PMDB, uma briga na justiça sobre a questão da CAERD. Ele falou, vou passar a CAERD para o município.
Aí chegou aqui, a CAERD até então não passou, isso já vai fazer um ano. Então o governo tem que falar e determinar, e se um secretário não fazer, já punir na hora. Ah, mas tirou, a diretoria da CAERD tirou, mas até agora não se decidiu. Porque a metade da população de Rolim de Moura não tem água tratada, é água de poço. E as águas de poço, foi feito um exame pela faculdade em Rolim de Moura, pela Unir, é tudo contaminado, esses poços tipo Amazonas. É contaminado pelas fossas, entendeu? E, então a CAERD, ela precisa urgente ter uma PPP, uma pública-privada, o Estado assumir esse passivo dela, porque o passivo parece que passa aí de 800 milhões de reais, ela está insustentável. Então, o governador ficou de passar, prometeu, garantiu, mas não passou. Eu estive em dezembro com o governador, falei, governador, eu estou apertado para fechar os 54% da folha. Eu tenho que fechar os 54%, senão eu vou estar com o meu CPF no lixo. Pago o FITA, que é 600 mil. Paga os 400 mil reais da Assembleia Legislativa, que o deputado, presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia e o deputado Luiz Cláudio, eles arrumaram 400 mil reais, com apoio do presidente da Câmara, dos vereadores, 400 mil reais. Paga esses 600 do FITA, que é um direito constitucional do município, e os 400 da Assembleia, que é um dinheiro da Assembleia que está devolvendo para o senhor para gastar na saúde do município. Ele falou, pode deixar que vou pagar, César. Vou pagar. Que pagou nada, veio pagar agora em janeiro, fevereiro. Se eu dependesse do governador para fechar os 54% da folha, que a lei de responsabilidade determina, eu estava com o meu CPF no vinagre. Então o governador deu a palavra. Ele tinha que determinar, secretário de Fazenda, estou determinando, repassa para o Rolim de Moura, cumpra. Diretor DR, cumpra, passa para o Rolim de Moura. Assim, minha sorte é que eu cortei até o salário do prefeito, que eu sou prefeito. Cortei o salário do prefeito, cortei do vice, portariados cortei. Já no começo do ano, eu vi que a coisa estava difícil. Como eu sou administrador, a administração tem uma receita e tem uma despesa, conforme eu falei antes. Então você tem que ter um equilíbrio. Eu consegui fechar, se dependesse do FITA, a coisa tinha complicado. Então, governador, eu gosto do governador Confúcio. Eu votei no governador Confúcio no segundo turno. Apoiei o governador no segundo turno. Tive desgaste com meu irmão, com a minha família, apoiando o governador Confúcio Moura no segundo turno. Apoiei o governador. Mas em dezembro ele tinha que ter passado o FITA para Rolim de Moura, porque é um direito do município. Ele garantiu para mim que ia passar juntamente com o deputado Luiz Cláudio e com a nossa amiga deputada Milene Mota. Então tinha que ter passado. E aí não passou, por quê? Porque o secretário não passou? Não, o governo tem que mandar, o secretário não passou, então exonera o secretário. Agora há pouco o senhor falou que o governador Confúcio não tem um controle muito grande dos secretários, da ordem eles não cumprem. O senhor falou agora que reduziu os salários e parece que os secretários se mantiveram no cargo e não reclamaram? Não, eu de prefeito sim. Porque salário você vai cortar alguma coisa, eles não fazem um griteiro. Eu não. Determinei, vamos reduzir, é a saída e paciência. Quem quis sair, saiu. Tem que ser assim. E teve baixa na gestão? Não, tranquilo. Todos enfrentaram junto a dificuldade. Porque se o município está em dificuldade, você tem que tomar medidas. Se na sua casa ou na minha casa está em dificuldade, eu tenho que cortar a receita e aumentar a despesa. Aliás, cortar a despesa e aumentar a receita. Assim uma empresa. Uma empresa está gastando, você tem que ir lá ver por que está gastando. Se você tem um saco de batatinha, tem uma podre, vai poder ser o resto do saco. Então, tem que ter um controle da economia. Gente, não existe razão para municípios nenhum de Rondônia, e nem o estado de Rondônia ter crise. É um estado que chove bem até demais. É um estado que sabe se quando vem a época do sol, da seca. É um estado que produz. É um estado que tem riqueza. Não tem razão para ter crise. Aqui não tem razão para ninguém passar fome. Aqui o cara planta um pé de mandioca na beira do barranco, ele colhe. Ele planta um pé de arroz, ele colhe. Ele tem condição de comer. Agora, nossos irmãos lá do Nordeste, lá não chove. Lá não produz. Aquela transposição do Rio São Francisco não sai. Então, a população do Nordeste sim pode reclamar de crise. Agora, nós em Rondônia, não. Em nenhum município. Então, por isso que primeiro eu preocupei dar estabilidade econômica e financeira para o município, que foi o ano passado, e esse ano, hora de investimentos. Então, fechamos com 4 milhões de superávit, já estamos com 6 milhões em caixa, e com as folhas de pagamento em dia, pagando todo mês, que é um dever do executivo pagar. Então, já estamos licitando agora, dia 28 vai abrir a licitação de recuperação de asfalto, recapear 2 milhões e meio de reais com recurso próprio. Determinei a compra de 2 ambulâncias com recurso próprio. Um raio-x e uma mamografia, um aparelho de mamografia com recursos próprios. Então, estamos já abrindo licitação. Já estamos recuperando as ruas, as avenidas da cidade. Então, isso é importante. Fizemos uma praça na cidade,
estava lá abandonado, no esgoto, reformamos a praça. Estou fazendo mais uma nova. Então, isso é importante. Então, uma administração, ela tem que ter pulso firme, senão não vai. No ano passado, o município de Rolim de Moura foi afetado aí com as chuvas, né? E o senhor decretou calamidade pública, situação de emergência. O que resultou isso? Teve algum resultado? Assim que eu assumi no município, fazia 3 meses que não recolhia lixo, funcionários sem receber, estava o caos implantado na cidade, e aí veio uma chuva, levou 16 pontes. Aí veio uma outra, menorzinha um pouco, levou mais 6 pontes, foi 22 pontes. Decretei situação de emergência, levantei o que precisava para reparar todos os prejuízos, porque o Ministério da Integração Regional, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela só reembolsa o município aquilo que o prefeito fazer projeto. O prefeito que não fazer projeto e levar documento, não consegue nada. Aí, o que aconteceu? 12 milhões de reais, veio para 7 milhões. Mas o que conseguimos liberar menos foi 3 milhões e 200 mil. Porque tinha umas pontes que tinham rodado do prefeito anterior. Foi um valor, Solano, foi um valor maior do que o município de Porto Velho, porque Porto Velho teve uma liberação aí de 600 mil no primeiro, enquanto Rolim de Moura 3 milhões. Então, eu fiz projetos, eu tenho uma empresa que faz projetos para mim, eu pago profissionais para fazer projetos, e eu vou na linha de frente e falo como tem que fazer, porque eu sei como faz uma ponte, eu sei como faz um asfalto, sei como faz uma galeria, eu sei como se constrói, certo? Eu sei o que é ser servente de pedreiro e fazer a massa na enxada, certo? Porque eu já fui servente de pedreiro, eu sei como se constrói uma coisa. Então, o que acontece? São 3 milhões e meio que a bancada federal liberou, teve o apoio lá do senador Ralph, do senador Ivo Cassol, meu irmão, do senador Assir, da deputada Marinha, do deputado Carlos Magro. Então, eu tive um apoio lá, mas com projeto. Sem projeto não sai nada. Aí, isso foi da primeira chuva. Agora, dessa outra chuva desse ano, o decreto de situação de emergência só, não foi calamidade. Situação de emergência. Conseguimos, novamente, estamos fazendo novos projetos, para outras pontes que rodou agora, também vamos conseguir o recurso. Padrão de NIT, não é padrão FIFA não, padrão de NIT, nós vamos conseguir esse recurso, e eu acho que agora vamos conseguir mais ainda. Vou ver se agora nós vamos conseguir uns 8 a 10 milhões de reais. Porque estamos fazendo projeto de cada ponte, cada bueiro que rodou e queremos que seja recuperado. E estou fazendo um projeto para resolver o problema da cheia. Porque lá em Rolim de Moura, todo ano dá cheia. Pra vocês terem uma ideia, o córrego que passa no centro da cidade chama-se Igarapé da Encrenca. Todo ano é uma encrenca. Já faz 30 anos que começou Rolim de Moura. E não resolve a encrenca. E a encrenca está ali. Eu, em largar ele para passar mais água, é mais encrenca. Não tem jeito, porque tem prédio construído para todo lado. Então, uma solução é fazer barragens de controle de cheia, pequenas barragens de controle de cheia. A barragem vai ser construída, fica vazia, com uma galeria por baixo, pequena, passa a água normal e de pequenas chuvas, e quando vem uma grande chuva ela enche, e depois vai esvaziando, igual a caixa d'água da sua casa. Certo? Então essa é uma solução. E no Rio Anta, como as casas já são longe, o que é o Rio Anta? Tem muitas pedras enormes dentro do leito do Rio Anta, nas curvas tem aquelas cabeças de pedra. Então ali estamos fazendo um projeto para detonar essas pedras, detonar e retirar. Uma detonação controlada, com autorização do Exército Brasileiro, que quem autoriza é o Exército Brasileiro, e com empresa do ramo, com competência do ramo. Então a solução da cheia do Rio Anta é essa solução. É igual o Rio Madeira. Há anos estão falando em dragar o Rio Madeira aqui abaixo de Porto Velho, e não sai da conversa e não sai do papel. Aí o Madeira está aí todo assoreado de areia, certo? Derrubou até o mirante que a gente às vezes encontra lá fazer um lanche, bate-estaca da Caer de estação levou-se embora, e está tudo assoreado, o rio na seca, você vê ilhas e ilhas de areia. Tem que dragar, afundar o leito do rio e tirar essa areia fora, pode ser usado para construções, certo? Mas tem que ser retirado com urgência, com isso a cheia aqui em Porto Velho seria menor. Ji-Paraná, vocês passam em Ji-Paraná, você vê lá para baixo da ponte, para cima, na seca, você vê aquelas grandes pedras, é só detonar aquelas pedras, porque no Rio Machado, eu tenho uma hidrelétrica logo acima de Pimenta Bueno, que é Rio Pimenta, é o mesmo Machado, e a água lá afogava a casa de máquina. Então o que eu fiz? 1000 metros para baixo eu detonei as pedras, detonei e usei elas de enroncamento, para não dar assoreamento nos barrancos. E olha, graças a Deus, aumentou a geração de energia, e com essa grande chuva que deu, não entrou água na casa de máquina. Senão, a coisa tinha ficado preta. Certo, tinha ficado feia. Porque minha sorte que eu fiz essas detonações. Então, tem que fazer serviço.
Mas o prefeito tem recurso? O prefeito de Porto Velho tem recurso? De Paraná tem recurso? O prefeito de Rolim tem recurso? Não, não tem para fazer serviço. Então esse recurso é emenda da bancada federal, é recursos estadual, federal, para conseguir fazer esse trabalho. Rolim de Moura tem 2 senadores, o seu irmão Ivo Cassol e o senador Valdir Raupp, que é presidente nacional do PMDB, e além da deputada federal Maria Raupp, e sempre teve política importante. E o deputado Luiz Cláudio? Luiz Cláudio. Toda essa bancada, toda essa força política ajuda ou atrapalha? Ajuda. O Ivo arrumou ano passado... E por que falta dinheiro ainda lá? Não, mas é porque é o seguinte, porque essas obras, essas grandes cheias que deu agora, foi uma coisa pega de surpresa também, com a cheia maior do que dos outros anos. Então, essas soluções tem que ter. Então, esses projetos eu estou colocando agora, porque tenho experiência com construções de hidrelétrica. Entendeu? E eu fiz essa hidrelétrica no Rio Pimenta, que o rio tem 1.000 metros cúbicos d'água por segundo em grande cheia. Ele tem 120 metros de largura, é um grande rio. Certo? O Rio Pimenta, o mesmo Rio Machado, é bruto. Certo? Então, eu estou dizendo isso. Mas o senador Ivo, ele arrumou 1,1 milhão ano passado para a compra de uma patroa, uma reta, um caminhão-pipa, 2 carros de apoio. Tem emendas dele passando de 10 milhões de reais para asfaltos, para galeria, só uma emenda de 4 milhões, e tem outras emendas que passam de 10 milhões de reais. Aí o senador Raupp ajudou nessa emenda dos 3 milhões e 200, junto com o IVA, esse recurso de emergência, mas eles têm ajudado sim nisso aí. O deputado Luiz Cláudio tem sido nosso braço direito, ajudado muito, só que no longo dos anos, a cidade que ficou com menos asfalto em Rondônia é Ji-Paraná e Rolim de Moura. Certo? Então, eles têm nos ajudado, mas precisam ajudar mais ainda. Então, cobrando para ajudar mais ainda. Certo. O senhor falou aí de pontes que rodaram durante o inverno. Quando o prefeito Vitorino Scherk passou por aqui, pela nossa bancada, ele falou disso também e disse que algo em torno de 25 mil reais cada ponte, o preço médio, ponte madeira. Não custa mais, depende da ponte. Depende da ponte, então um custo médio. Tem ponte menor que custa mais barato. Não, tem ponte que fica maior. Então, não seria melhor fazer galeria, então? Não, lá tem ponte de galeria melhor, se for ponte pequena, até 10 metros, 12 metros. Mas tem ponte lá de 36 metros que eu fiz ano passado. Mas no caso desses pontos pequenos, não seria melhor fazer galeria? Não sai mais em conta? Sim, melhor, sai mais em conta e resolve o problema. E por que não faz? Ou tubo árnico. Em todo o estado? Sim, tubo árnico é mais barato e a solução mais rápida. É tubo árnico e é mais barato para as pontes pequenas. Agora, pontes maiores, você faz uma ponte em aço e concreto. Você faz as vigas embaixo em aço, viga aí em aço, em cima uma laje de concreto. Fica um custo menor do que só o concreto. Certo. Uma ponte dessa é para quantos anos? Para 100 anos. E a de madeira até a próxima inverno? Até a próxima chuva. Só que como o município às vezes tem um dinheiro. Por exemplo, eu tenho lá um superávit de 6 milhões em caixa. Mas eu não tenho orçamento para remanejar, porque eu peguei a administração anterior com um orçamento, a receita em queda, e o orçamento você tem que olhar 2 anos para trás. Eu não posso fazer um orçamento, vou arrecadar esse ano 100 milhões. E não posso fazer um orçamento de 100 milhões. Eu tenho que pegar os 2 anos anteriores e acrescer a estimativa de alta de receita. Então, esse que é o problema. O índice do ICMS de Rondônia, o Fundo de Participação de Rondônia, com o Estado, a Rolim de Moura, parte do Estado, quando o Ivo era prefeito, ele entregou o Rolim de Moura com 4,5%. Eu peguei agora com 2,6%, um pouquinho mais de 2,5%. O Rolim de Moura perdeu quase 2% da receita do Estado para o município. Então foi um prejuízo muito grande. Mas o que você tem que fazer? Ir na indústria, no comércio e pedir para aquela nota fiscal ser declarada como aquele produto saiu de Rolim de Moura. Aí quando vai fazer o bolo de divisão no Estado, aí volta para Rolim de Moura a 4ª parte, que é 25% do que o Estado arrecadou lá em Rolim de Moura. Então cada município tem que fazer a sua parte. Então nós contratamos uma equipe ano passado para fazer esse trabalho de cuidar da receita. Você tem que ter uma equipe disso. Porque cuidar de gastar tem muito para querer gastar. Agora queremos saber de arrecadar e de aumentar a receita, que é o mais importante. O senhor falou que conseguiu aí fazer um superávit de 6 milhões. Não, o superávit fechou o ano com 4 milhões em caixa. Paguei 8 milhões para servidores públicos, o ex-prefeito ficou devendo, mais 4 para fornecedores que ele ficou devendo. Aí ele comprou caminhões novos, não pagou, tive que pagar. Aí, e o município estava na justiça, estava inadimplente. Entendeu? E ainda sobrou 4 milhões em caixa de superávit financeiro. Certo. 4 milhões para uma realidade nossa aqui em Porto Velho não é nada. Agora para Rolim de Moura é muita coisa. Dá porque lá eu arrecado 6 milhões por mês. 6 milhões por mês, 6 e pouco.
Tem mês que vem 7, tem mês Então, que vem o senhor 5. fez um superávit equivalente a uma receita. É uma receita e ainda paguei as dívidas anteriores, que a lei de responsabilidade fiscal é bem clara. É proibido um prefeito deixar dívida para o seu sucessor. É crime. O qual as contas do ex-prefeito foi rejeitado pelo Tribunal de Contas por causa disso. Ele deixou dívida. Dívida com o Fundo de Previdência dos Trabalhadores. Não pagou. Aí parcelou. Aí quem tem que pagar a parcela? É o prefeito sucessor, coisa que a lei proíbe isso. Mas, infelizmente, aconteceu. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais Rondônia em Debate. Hoje estamos aqui com o prefeito de Rolim de Moura, César Cassol, do PP, que pode ser candidato ao governo do estado. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Aguardem.